Olá pessoal, tudo bom? Primeiro agradecer mais uma vez as visualizações, o número de inscritos vem crescendo a cada dia. Continuem me ajudando, divulgando como vocês vêm fazendo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. De antemão quero falar para vocês que é um assunto bem extenso, então muito provavelmente esse assunto vai estar dividido em 2 ou 3 aulas. E isso só falando do sistema nervoso. E depois uma aula à parte falando do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, seguindo aqui, a gente vai ver o cronograma, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, a origem do sistema nervoso, o tecido nervoso, as divisões. Aí vamos falar do sistema nervoso central, né? De encéfalo, telencéfalo, meninges, líquor, a classificação funcional do córtex, o sistema nervoso periférico, as grandes vias aferentes e eferentes, a vascularização e drenagem do sistema nervoso central e depois a gente faz a conclusão, ok? Bom, pessoal, o sistema nervoso ele possibilita, né, que o indivíduo ele interaja com o meio ambiente. Então, vai coordenar todas as funções do organismo. Acho que aí está a grande definição do que é o sistema nervoso, né? Aquele sistema que coordena todas as funções do organismo, interpreta estímulos e gera respostas adequadas a esses estímulos. Essa acho que é a melhor definição do sistema nervoso, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, nas imagens abaixo, né? Então, por exemplo, som, a gente pode colocar aí os 5 sentidos, né? O olfato, o paladar, a audição, a visão e o tato, né? Tudo isso vai fazer com que a gente interaja com o meio onde a gente vive, ok? Ele é tão importante que em muitos currículos aí a gente tem a anatomia, né? E depois a gente tem a parte da neuroanatomia. Tá? Então, um ramo que vai estudar só essa parte do sistema nervoso. A principal célula do sistema nervoso é o neurônio. Tá? O aferente é chamado de neurônio sensitivo e o eferente é chamado de neurônio motor. Também existe o de associação, que está ligado aí à conexão entre os neurônios, né? E nós vamos ver mais à frente que são as sinapses. Ok? Então, se a gente olhar bem, né, então essas imagens, a gente vai ver o quanto ele é importante para a gente poder interagir com o meio onde a gente vive. Então, a gente tem aí o tato, né, como quinto sentido, né, esse menininho com a mãe dele aí. Possibilita também, por exemplo, a gente ter a resposta adequada, né? Então, aqui tem o estímulo de dor, por exemplo, né? Ocorre uma resposta adequada, uma retirada do membro, por exemplo, ou uma autodefesa. Da onde vem, né, o sistema nervoso? Como ele se originou? Primeiro, nós temos 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Todos esses folhetos embrionários eles vão gerar órgãos e tecidos, né? Então, quando o ectoderma, né, ali acima da notocorda, ele forma a placa neural, isso vai acontecer no 19º dia de vida embrionária. Essa placa neural ela sofre um processo de invaginação, vira o suco neural, que depois se fusiona, né, se fecha e forma o tubo neural. E aí esse tubo neural começa a se desenvolver e formar o sistema nervoso. Então, a partir da 3ª semana de gestação, a gente já tem, por exemplo, atividade cerebral. Tá? A gente tem aí a formação da placa neural. Essa placa neural ela sofre essa invaginação, vira o suco neural, depois a goteira neural, até se fusionar e formar o tubo neural. Aí o fechamento do tubo neural, né, o processo de neurulação, isso é um processo, a formação do sistema nervoso primitivo, né, então depois ele começa o seu desenvolvimento, e esses órgãos vão dar origem a todos os tecidos ligados ao sistema nervoso. Então aí a gente tem o encéfalo primitivo, ou chamado de arquencéfalo, e a medula primitiva do embrião. Então foi retirado aqui, né, a gente está olhando a imagem, essa parte aqui seria a medula primitiva, e essa área aqui seria o arquencéfalo, né, ou o encéfalo primitivo, que se divide em 3 partes: prosencéfalo, ou encéfalo anterior, mesencéfalo, ou encéfalo médio, e rombencéfalo, ou encéfalo posterior. Tá? Isso lá no embrião. Esse arquencéfalo, né, o encéfalo primitivo, ele dá origem a vesículas encefálicas primordiais, que são prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo ele dá origem ao telencéfalo, diencéfalo, que depois, né, vão formar o cérebro.
O mesencéfalo continua sendo mesencéfalo. O romencéfalo forma metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo vai dar origem ao cerebelo e à ponte. E o mielencéfalo ao bulbo. A gente tem aqui, né, um embrião aí com 8 semanas. Né? Já não é mais embrião, né, um feto. A gente vai ter aqui então o telencéfalo, né, o metencéfalo, a região de medula. A gente já começa a ver a formação dos nervos cranianos. Né? Mesencéfalo aqui, rombencéfalo, mielencéfalo, que dá origem ao bulbo, diencéfalo, região hipotalâmica. Então isso aqui já aí num feto com 27 milímetros de comprimento. Aí as divisões do sistema nervoso central, né? Vamos falar da divisão anatômica. A gente então, falando do sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Okay? O sistema nervoso central vai se dividir em encéfalo, medula espinhal. O encéfalo é formado por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Já o tronco encefálico ele é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, por exemplo, quando alguém fala a pessoa teve um AVC, a pessoa teve um AVE, qual que é a grande diferença? O AVC, acidente vascular cerebral, quer dizer que foi um problema, né, em algum vaso no cérebro. Quando a pessoa fala acidente vascular encefálico, AVE, pode ser um problema vascular no cérebro, no cerebelo ou em algum ponto do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, o termo AVC não é que ele é um termo errado, só que eu estou restringindo só o cérebro. Quando eu falo AVE, eu estou me refiro a todas essas estruturas, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, ok? Aqui então a gente tem, né, região do sistema nervoso, o cérebro, aqui, ok? Aí a gente vai ter o cerebelo, aqui, e o tronco encefálico, tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí a gente tem aqui na sequência a medula espinhal, certo? Já o sistema nervoso periférico, ele se divide em nervos, com 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos. Gânglios, né, que são concentrações de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. E as terminações nervosas, né, por exemplo, dor, tato, pressão. Aqui nós vamos ter então, partindo da medula aqui, né, os nervos espinhais em pares. Né, e aqui a gente tem os nervos cranianos, que seriam 12. Então a gente tem o olfativo, tá? Responsável aí pelo olfato, o óptico, visão, óculo-motor, né? Movimentação do globo ocular, troclear, né? Responsável aí pela audição, trigêmeo, aquele da dor de dente, ele é um sensitivo, abducente, tá? Abducente, que é responsável também pela movimentação globocular no sentido da abdução, nervo facial, pelos músculos da mímica, o motor, a parte motora, vestíbulo coclear, equilíbrio, né? Glossofaríngeo, vago, espinhal acessório e hipoglosso. São os 12 pares de nervos cranianos. Mas depois nós vamos tratar com mais detalhes isso daí. Já a divisão funcional. A gente tem um sistema nervoso somático, né? Então tudo aquilo que nós comandamos, vamos dizer assim, né? Aferente, toda a informação sensitiva que vai subir até o córtex, até o cérebro, né? Dor, tato, pressão, calor, frio, né? Eferente, que seria a resposta, né? Então, por exemplo, a contração muscular, né? Seria aí ligada ao sistema nervoso somático. Sistema nervoso visceral, né? Nós já não temos um controle, né? Então a parte aferente é tudo aquilo que das vísceras, dos órgãos, vai mandar informação até o córtex, né? Até o sistema nervoso central. E o eferente seria o sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático. Nós vamos tratar mais lá na frente.
Também temos aí, com base na divisão de segmentos, né, o sistema nervoso segmentar e o suprassegmentar. Então, como funciona? Até o mesencéfalo, a gente está no sistema nervoso segmentar. Acima do mesencéfalo, sistema nervoso suprassegmentar. Ok? Então, a gente tem as divisões, né? Cerebelo e cérebro seriam suprassegmentar. E do tronco encefálico, medula para baixo, seriam segmentar. Ok? Então, o tecido nervoso, né? Como eu disse, a principal célula são os neurônios, né? Especializados em transmitir sinais específicos. E também temos a neuróglia, né? As células da glia. Elas têm função de sustentação, revestimento, modular essa atividade neural, defesa, nutrição dos neurônios. E calcula-se, né? Tem uma estimativa que para cada neurônio existem 10 células da glia. Então, o neurônio é dividido em corpo celular, ok? A gente tem o corpo celular, são os dendritos, e o axônio. A gente tem aqui o nódulo de Ranvier, que seria essa região aqui, né, onde nós não temos a bainha de mielina, ok? E o pericárdio, nós estamos vendo aqui, ele seria como se fosse o citoplasma da célula, né, do neurônio, tá? Chamado de pericárdio. Então, mais uma vez, né, como eu já disse, o corpo celular é um centro metabólico, né, processo de degradação e renovação. Os dendritos são especializados em receber estímulos e os axônios conduzem esse impulso elétrico de um neurônio a outro, de um neurônio a uma célula efetor. Como a gente já viu lá no início, o neurônio aferente ou sensitivo, a maioria fica nos gânglios. Né? O neurônio aferente ou motor, a maioria fica dentro do sistema nervoso central. Existem os neurônios de associação. Então a gente tem aqui, por exemplo, o neurônio motor, mandando informação para o músculo. Essa região onde o nervo toca o músculo é chamada de junção neuromuscular. E aqui o neurônio de associação, ele recebeu uma informação e ele está passando para o neurônio motor. Aí a gente tem também a parte sensitiva, né? Um estímulo aqui, chega lá, né? Um neurônio de associação, e aí, por exemplo, a gente tem um reflexo, ok? Então aqui, ó, neurônio sensorial, né? Manda informação, aí ocorreu uma sinapse aqui, né? Na região de medula, manda informação, tá? Para uma contração muscular. Isso, por exemplo, é chamado de arco reflexo, ok? Então aqui, o neurônio se comunicando com outro neurônio, né? Fazendo sinapse com outro neurônio. O neurônio se comunicando com a musculatura, né? Com um órgão efetor. E o neurônio se comunicando com uma glândula, por exemplo, para a produção de hormônios. Aqui, por exemplo, o pâncreas, né? Produção de insulina ou glucagon. A bainha de mielina é como se fosse uma capa, né? Que reveste o nervo. Então, por exemplo, se a gente pegar aí uma fibra ótica, né? Aquela capa que reveste a fibra seria a bainha de mielina, ok? Ou se você pegar, por exemplo, uma antena de televisão, não tem uma capa branca nessa antena, essa capa branca que reveste aquele fio de cobre que vai no meio, seria a bainha de mielina. Só que ela não vai ficar no nervo todo, ela tem intervalos que são chamados esses nódulos de Ranvier ou nódulo de Ranvier, ok? A célula que produz mielina no sistema nervoso central é uma, e a que produz mielina no sistema nervoso periférico é outra. Qual é a importância de se ter mielina no nervo e não ter? A importância é o seguinte: o estímulo elétrico, né, o estímulo nervoso, ele não percorre o nervo assim. Né? Nos neurônios, nos axônios que tem essa bainha de mielina, o que vai acontecer? O estímulo ele é saltatório. Tá? Então, o estímulo parte aqui da região de corpo celular, vem para o axônio, salta por esses nódulos de Ranvier, tá? E ele não percorre essa região, o que faz com que esse estímulo saltatório ele seja mais rápido. Então, as respostas são mais rápidas, chegam mais rápidas, né? Diferente de uma fibra amielínica, que não produz mielina, onde esse estímulo ele vai ser mais lento. Então nós temos fibras mielínicas e não mielínicas, né? ou seja, amielínicas, ok? Então toda vez que a gente tiver uma fibra mielínica, a velocidade de condução do impulso elétrico ela é maior.
Uma das doenças que ataca essa bainha de mielina é a esclerose múltipla. E aí a pessoa vai perdendo essa bainha de mielina, a velocidade do impulso ela vai se diminuindo. E outra, ela também é um isolante elétrico, ou seja, o impulso ele não vai se perder. Se você não tiver a mielina, esse impulso elétrico ele pode se perder e não chegar onde ele deveria. E aí a pessoa começa a perder movimentos, por exemplo, força. Ok? Então, os oligodendrócitos eles são responsáveis pela produção de mielina no sistema nervoso central. E um único oligodendrócito ele pode revestir vários axônios, como nós estamos vendo nessa imagem aqui. Tá? Então, a gente tem aqui bainha de mielina aqui, bainha de mielina aqui, aqui. Um único oligodendrócito ele consegue revestir vários axônios. Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann, que são produtoras de bainha de mielina. Só que tem um detalhe. Cada célula de Schwann reveste um único axônio. Isso no sistema nervoso periférico. Aqui um resuminho geral, né, então, de um neurônio. A gente tem aqui o corpo celular, né, os dendritos. Essa região aqui onde dá origem ao axônio é chamada de cone de implantação. O axônio, aqui a gente vê no oligodendrócito, então isso é no sistema nervoso central, como a gente já falou. O nódulo de Janvier, ok? E aí aqui está o nervoso periférico, a bainha de mielina é produzida pelas células de Schwann, né? E aqui ele chama de placa motora aquela junção do nervo com a musculatura, ok? Substância branca e cinzenta. A substância branca ela é formada por axônios e a substância cinzenta por corpos de neurônios. Tá? Então, essa coloração aqui é uma peça tingida para demonstrar essa diferença. Então, o azul, que vocês estão vendo aqui, foi corada essa peça, é para vocês verem que no córtex, região de córtex aqui, né, parte periférica do córtex, nós temos corpos de neurônios. Já nessa área branca são os axônios, que vão transmitir essas informações para a medula, né, até chegar nas células efetoras. Aqui no exame de imagem a gente também observa, né, essa coloração, região aí substância branca e região de substância cinzenta, ok? Nós temos aí alguns tipos de neurônios, né, o pseudo unipolar, que o único axônio deixa o corpo celular se divide em dois formando um T. Então a gente tem aqui ó, pseudo unipolar, um único corpo celular se divide em dois axônios. A gente pode ter o bipolar, né, um dendrito e dois axônios. E o multipolar, que é um axônio para vários dendritos, como a gente está olhando aqui. Ok? Aqui também, né, mostrando para você bipolar, multipolar e o pseudo-unipolar, que é a direção do impulso elétrico, impulso nervoso. As células da glia, aqui falando um pouquinho sobre quais são essas células, nós temos os astrócitos, que eles vão ligar os neurônios aos capilares sanguíneos e à pia mater. Eles dão sustentação, são as células mais numerosas da glia, transferem moléculas e íons do sangue para o neurônio e regulam as atividades dos neurônios. Então os astrócitos são aquelas células da glia que estão ligadas aos vasos sanguíneos. Vão transmitir aí além de uns, né, vão fazer essa ligação dos capilares sanguíneos com o sistema nervoso. Os oligodendrócitos eles vão produzir bainha de mielina no sistema nervoso central. Microgliócito tem uma ação fagocitária, então ele vai atuar na inflamação, no processo de reparação do sistema nervoso central. Então o que é a fagocitose? Né? Vai lá, pega aquela célula e faz a quebra e digestão dessa célula, né? Destrói aquela célula que está causando o problema. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, uma célula que também é fagocitária são os macrófagos. Né? Isso a gente falando aí no sistema circulatório. Então, quando a gente tem, por exemplo, presença de pus, a gente tem a ação do macrófago. Ele foi lá e ele fez essa fagocitose numa célula e gerou esse pus. Né? O microgliócito ele vai ter ação parecida, mas no sistema nervoso central. Células ependimárias, né, vão dar revestimento aí dos ventrículos, canal da medula espinhal. Né? E as células de Schwann vão produzir mielina no sistema nervoso periférico. São exemplos de células da glia. Aqui a gente tem, né, a célula de Schwann, um oligodendrócito, um astrócito, que é um capilar sanguíneo, tá? E a microglia.
ou o microgliócito, ok? Falando um pouquinho sobre sinapse, né? Então, o que seria a sinapse? A comunicação de dois neurônios, ok? Então, a gente tem aqui o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Entre um e outro, a gente tem a fenda sináptica. Vamos ver um pouquinho melhor isso daí. Então, como é que funciona? Primeiro, ocorre a potencial de ação, né, a despolarização da membrana pré-sináptica. Abre-se os canais de cálcio. Tá? Ocorre a entrada de cálcio aqui no terminal pré-sináptico. O cálcio promove a exocitose das vesículas sinápticas. O que isso quer dizer? A vesícula sináptica tem os neurotransmissores, ela vai se ligar aqui à região da membrana, vai abrir e liberar os neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Esses neurotransmissores, por sua vez, vão se ligar aos seus receptores, respectivos receptores, na célula pós-sináptica. Tá? Vão promover a despolarização dessa membrana pós-sináptica e vai ocorrer o quê? A condução do impulso elétrico, né, do impulso nervoso. Logo após, ocorre a recuperação da membrana pelas vesículas cobertas. Então, o que vai acontecer? Os neurotransmissores que sobraram, eles retornam para essa célula pré-sináptica e vão voltar a essas vesículas aqui que vão se formar. Ok? Aqui para a gente entender os dois tipos de sinapse, a química e a elétrica. O que acontece em maior número do corpo é aqui. Então, como que vai acontecer, né? Então vamos com calma, né? Ela vai ser algumas vezes. Vamos ver com calma aí como é que ela funciona. Então, primeiro, isso aqui é um neurônio. Esse aqui é um neurônio pós-sináptico. Aqui nós temos as vesículas e os neurotransmissores. Exemplos de neurotransmissores. Acetilcolina, noradrenalina, são alguns exemplos de neurotransmissores. A gente tem aqui canal de cálcio, chamado de voltagem pendente, né, de acordo com o impulso elétrico, ele se abre ou fecha, né, de acordo com o potencial de ação. A gente tem aí os receptores, que ficam na região da membrana, membrana celular. Então vamos ver. Aqui o branco seria o cálcio, as bolinhas do cálcio. A gente tem o sódio e o potássio, sódio vermelhinho, potássio azul. Okay? As vesículas sinápticas. Então o que vai acontecer? Vem um potencial de ação, abre-se os canais de cálcio, cálcio entra na célula, as vesículas vão vir para a membrana, vão ligar os neurotransmissores que vão cair na fenda sináptica. Esse neurotransmissor se liga ao receptor, com a entrada de sódio na célula, saída de potássio, para que tenha um novo potencial de célula sináptica, e depois o que vai ser? Os neurotransmissores que sobrar vão retornar para a célula sináptica, e aí vão estar dentro de novos vesículos, para ir ao próximo potencial de ação, ok? E aí a gente tem a sinapse elétrica. O que vai acontecer na sinapse elétrica aqui? Primeiro, a gente tem esses gap junctions aqui, né? Essas junções entre as células pré-sinápticas e pós-sinápticas. Você não vai precisar de neurotransmissores aqui. Então você tem entrada de cálcio, aí você tem o sódio e potássio. Entrada de sódio, saída de potássio. Do mesmo jeito que na outra, mas não é necessário neurotransmissores. Ocorre uma despolarização dessa célula, depois uma repolarização. Isso já é transmitido automaticamente para a célula seguinte. Tá? Então, por conta dessas gap junctions, esse potencial de ação, você estimula uma célula, praticamente é uma reação em cadeia e você já estimula todas as outras. A gente vai encontrar isso, por exemplo, na região cardíaca, nos músculos cardíacos. Para que aconteça a contração harmoniosa, né, são sinapses elétricas e não químicas. Ok? É isso, pessoal. Por enquanto, eu vou parar por aqui. Né? Essa é uma parte mais introdutória sobre o sistema nervoso. Depois a gente continua em cima daquele cronograma. Tá? Não percam, assistam à próxima aula. Provavelmente vão ser 2 ou 3 vídeos para o sistema nervoso e mais um vídeo para o sistema nervoso autônomo. Ok? Fiquem com Deus. Abraço a todos.